Bom, pessoal, deu tão certo a live que eu gravei, né, anteriormente sobre dúvidas, né, e respostas sobre emagrecimento, perguntas e respostas sobre emagrecimento, né? E aí eu gravei durante mais de 40 minutos e aí só abordei 4 questionamentos sobre dúvidas e respondi apenas 4 questionamentos e ficaram faltando diversos, então eu resolvi gravar essa live para a gente continuar a abordar, né, essas dúvidas que são tão comuns a todos aí. Bom, essas dúvidas que eu vou abordar aqui são dúvidas comuns, né, que muitos têm, né? Eu percebo claramente, assim, como eu estava falando de manhã, que pessoas que frequentam a clínica têm essas dúvidas, os pacientes que, as pessoas que, meus amigos, né, comentários na internet equivocados, né? E, enfim, principalmente quem não é profissional, né? Essas blogueiras que trabalham com emagrecimento, até pessoas que tiveram um resultado muito bom de emagrecimento, elas tendem a passar suas experiências, que muitas vezes não são válidas para todos, afinal de contas, as diferenças interpessoais são muito grandes. E no que se refere a condutas alimentares, condutas nutricionais, a variação é enorme de uma pessoa para outra, né? Então, na verdade, aquilo que deu certo para uma pessoa pode não ser para outra, aquilo que é ideal para um pode não ser para o outro. Então, a gente não deve extrapolar, né, as condutas nutricionais, tá bom? Elas devem ser individualizadas sempre, tá bom? E para que nós tenhamos um resultado melhor possível no que se refere ao emagrecimento. Então, realmente, tem vários equívocos. O senso comum sobre essa tratativa é muitas vezes equivocado, né? Principalmente na área da saúde, né? Que o conhecimento não é estático, ele é dinâmico, então o tempo todo as coisas mudam, o tempo todo e as coisas estão o tempo todo atualizando, enfim, então a gente tem que estar o tempo todo antenado aí com o que está em alta, com o que está de fato, o que é de fato, né? O que é cientificamente comprovado, em anais de qualizar, ou seja, em revistas internacionais de boa credibilidade científica, né? Muitos comentários, inclusive até de especialistas na internet, muitas vezes são equivocados. Então, por esse motivo, eu resolvi trazer aqui algumas dúvidas e questionamentos e tentar saná-los, né? Para desmistificar vários desses equívocos aí, ok? Então eu falei bastante sobre o doce de manhã, né? Comentei sobre o doce na live de hoje e eu só vou continuar comentando o seguinte: o doce, como eu falei, quanto mais se consome, mais se quer consumir e é bom evitar consumir o doce depois do almoço. É bom dar uma janela aí para você conseguir metabolizar as calorias do almoço, né? Então, espera um pouquinho, se for consumi-lo, consuma no lanche da tarde, porque você já conseguiu diminuir um pouco a insulina, que costuma aumentar no almoço, especialmente se tiver carboidrato com alto índice glicêmico. E nós sabemos que para emagrecer a insulina deve estar mais baixa, para que você sintetize os hormônios que são ligados com o emagrecimento, né, como o glucagon, epinefrina, né, que a gente chama de hormônios contrarreguladores ou hormônios catabólicos, né, que é catabolismo, que quebra, né, que cataboliza a gordura. Então, como esses hormônios que catabolizam a gordura, eles são antagônicos da insulina, então a gente quer o tempo todo que essa insulina, então, fique baixa para que nós consigamos promover o emagrecimento efetivamente. Por isso que a gente deve consumir pouco carboidrato nas refeições e especialmente nas principais refeições, né? Para você não elevar muito os níveis de insulina e assim não prejudicar o emagrecimento. Então, quando você consome um doce logo após o almoço, que em geral o almoço é a refeição mais robusta do dia, né? Cujo valor calórico é maior, então você vai prejudicar muito o emagrecimento, porque você vai agregar mais calorias ainda na refeição que já é mais calórica do dia. Então esse hábito, que é um hábito meramente cultural, ele deve ser bastante controlado aí durante o processo de emagrecimento para não prejudicar, tá? Então o ideal é que você traga então esse doce
para a próxima refeição. Uma sugestão seria, por exemplo, consumi-lo no lanche da tarde ou como refeição, como lanche isolado, né? Para que... E assim, o ideal é ser um chocolate meio amargo, com pelo menos 70% de cacau, né? E se você consumir, a gente recomenda que você consuma no máximo 30 gramas. E usufrui bastante das refeições dos doces fit, né? Eu tenho uma bola de destaque, né, de doces fit no meu Instagram. E lá tem bastante, uma característica comum a esses doces fit, né, que ajudam a tapear o desejo por doces sem sabotar a perda de peso e o emagrecimento, é justamente que os doces fit, eles não devem conter sacarose, que é o açúcar de mesa, né? Porque assim, a sacarose é o açúcar de mesa, que é o açúcar comum que a gente usa em preparações culinárias em geral. Em geral também o açúcar de mesa, a sacarose, é amplamente utilizado em doces, né? Em bolos, em produtos de panificação, por ser um açúcar de melhor aceitabilidade, palatabilidade, mais acessível, inclusive. Agora tem outros açúcares, né? Que a gente chama de açúcares ocultos, que muitas vezes aquele produto, ele tem um apelo diet, mas não necessariamente ele não contém açúcar. Ele pode conter outros açúcares que são tão engordativos quanto a sacarose, como por exemplo maltodextrina, dextrose, polidextrose, entre outros. E aí esses açúcares também, eles podem prejudicar, tá bom? Então, em geral, a gente pede para o paciente tentar alternar o doce, evitar consumir doces todos os dias, evitar consumir doces após grandes refeições, ou até mesmo pequenas refeições, ou ainda refeições que já contenham carboidratos, né? Para você não fazer sobreposição de carboidrato naquela refeição e assim prejudicar o emagrecimento, tá bom? Principalmente do ponto de vista de, como eu falei, né, de hormônios contrarreguladores aí. Bom, e além do doce também, outro questionamento comum aqui são os finais de semana, né? Como é que a gente lidar com os finais de semana? Bom, os finais de semana, o ideal é que você não faça o dia livre, né? Dia do lixo, não, essa palavra lixo, pelo amor de Deus. Aliás, eu gravei uma live com o Dr. Cleiton Camargos, tá no meu IGTV. Aliás, tá no IGTV do Dr. Cleiton, né? Que a gente fala refeição livre ou dia do lixo, né? Ou dia livre, como é que é? Então, esse termo dia do lixo é um termo muito pejorativo, né? A gente nunca se refere à comida como lixo, né? Mas o ideal é que você não faça o dia livre, o ideal é que você faça a refeição livre, tá bom? Então você vai escolher, em geral, num processo de emagrecimento, em geral, claro que isso não vale para todo mundo, nem para toda dieta e nem para toda estratégia alimentar, é que a gente normalmente orienta que os pacientes façam 2 refeições livres por semana, mas que o ideal é que essas refeições livres não sejam em dias consecutivos, sejam em dias alternados, com pelo menos alternância de um dia aí, para você conseguir recuperar da refeição livre. Bom, se você pretende emagrecer, você está executando uma estratégia alimentar de emagrecimento, né? E você já está engajado na dieta, já está focado na dieta, associada a exercício físico, as 2 refeições livres, elas podem inclusive auxiliar você no sentido de promover uma quebra da monotonia alimentar da dieta. Então, quando você tá ali focado, fazendo exercício e tal, aí você faz uma refeição livre, e outro adendo sobre a refeição livre é que ela é livre no sentido de escolha, mas não de quantidade, então a gente orienta sempre a porção. Então é livre, exemplo, é livre, eu posso escolher uma pizza, mas não é livre, não é à vontade. Então eu vou escolher ali 2 fatias, ou 2 fatias e meia, sei lá, de pizza, se for o caso, né? E aí você consome ali as 2 fatias de pizza, evitando outros acréscimos calóricos naquela refeição. E aí na próxima refeição você já retorna para a dieta para você conseguir recuperar, tá?
a refeição livre, ela pode promover um aumento do glicogênio muscular. Isso pode ser muito bom para você melhorar o rendimento durante os treinos, nos próximos treinos, ou melhor metabolicamente você estiver no processo de emagrecimento. Mais otimizado vai ser a utilização desse glicogênio muscular, lembrando que glicogênio muscular é o armazenamento de glicose pelo músculo, né? E você quebra, dá um choque metabólico, né? Sai dessa monotonia, dá um choque metabólico. E aí é bacana porque você pode, inclusive, ter uma energia de explosão, é uma energia diferente, né? Aquele açúcar simples ali, que está sendo ofertado para o meu organismo, que está há dias ali com outras demandas, outro estímulo de carboidrato, né? Que a gente fala, outro estímulo glicídico, né? Agora, o grande erro é você, obviamente, trazer para o dia a dia as refeições livres. Aí não vai ocorrer o emagrecimento e aí você vai descaracterizar toda esse processo metabólico, né? Que pode ser salutar nesse contexto. Então, a refeição livre, recapitulando, são em dias não consecutivos, né? Em dias alternados, preferencialmente refeição livre, não é dia livre, né? Como eu já falei. E você deve controlar bastante a quantidade. Em geral é a porção, né? Então é livre no sentido de escolha, mas não é à vontade. E já na próxima refeição você já volta para a dieta. Não precisa fazer jejum, a não ser que já faça parte da sua estratégia alimentar. Não precisa compensar com exercício físico extenuante, não, né? Você já pode voltar para a dieta normal, estratégia alimentar que você já estava fazendo normalmente, porque seu corpo já consegue recuperar daquele excesso calórico ali, sem sabotar a perda de peso, tá? Agora, se você exagera na quantidade, se você sobrepõe calorias além daquilo ali, né? Então eu já vou comer pizza, aí eu vou tomar refrigerante, aí eu vou comer sobremesa, tomar café com açúcar. Então, você está agregando mais e mais calorias naquela refeição ali e isso vai prejudicar demais. Então, quando a gente fala refeição livre, tem outro adendo, outra observação sobre a refeição livre. É que você deve escolher, eleger se vai ser na entrada, no prato principal ou na sobremesa que você vai sair da dieta ou na bebida. A refeição livre não é tolerável que você beba, por exemplo, beba cerveja, como um risoto, como sobremesa, toma um café com açúcar, né? Aí vai ficar bem difícil, porque vai exagerar, né? O excesso calórico vai prejudicar o emagrecimento de fato e vai levar muito mais tempo até que você recupere. Bom, inclusive dependendo da refeição livre, você pode levar até dias para recuperar daquele excesso, né? Isso pode ser bem prejudicial. Aí você vai entrar num processo de manutenção de peso, né? Você não vai conseguir perder peso. Porque a perda de peso, o catabolismo, tem que ter um déficit calórico. Então você tem que gastar mais calorias e consumir menos calorias. Então essa é a matemática do emagrecimento. E além disso, a composição da dieta que favoreça, né? Então, a refeição livre, se ela seguir essas regrinhas básicas, elas podem ser saudáveis para o processo. E a gente percebe que ao longo do tratamento de perda de peso, você vai ficando mais sódio sensível, carboidrato sensível, e aí você vai tolerando cada vez menos quantidade, você vai ficando naturalmente mais satisfeito do que ficava outra hora, né? Então, você fica mais sensível aos sabores mais fortes e você fica mais sensível às quantidades. Então, com muito menos quantidades do que você comia antes, você já está plenamente satisfeito. E esse processo é natural, é fluido. Quanto maior o período de exposição do seu corpo a essas técnicas que aqui menciono, mais natural é o processo, menos castrador é o processo, tá bom? Então, é isso, né? Bom, aí a gente comentou assim, agora outro questionamento comum é sobre o período noturno, né? À noite. Então, à noite é o seguinte, as pessoas que têm muita fome à noite, em geral, elas estão comendo de maneira errada, tá? Então, se você tem muita fome,
Aí você tem que saber discernir. Primeira coisa que você tem que fazer em relação a essa fome à noite é parar e pensar. Eu tô com fome biológica ou eu tô com vontade de comer? Bom, se for fome e vontade de comer os dois juntos, aí normalmente a gente já tem a certeza de que tá tendo alguns erros alimentares, de que a dieta tá errada, de que a dieta que você tá fazendo tá errada. Quão pior qualitativamente for a dieta que você tá fazendo, nos dias anteriores a esse horário no qual você normalmente sente fome, até mesmo nas horas anteriores, maior será a sua fome biológica. Então, normalmente, dietas que contêm muito pão, muito arroz branco, muita batata inglesa, batata frita, frituras, né? Pizza, hambúrguer, doce, farinha branca, esse tipo de alimentação, normalmente esse tipo de alimentação, eles deixam, assim, a fome biológica mais exacerbada, né? Os pacientes sentem muito mais fome biológica mesmo no período noturno, que é onde normalmente as pessoas estão descansando e aí não estão no foco no trabalho, em outra coisa, né? E aí sentem muita fome. E aí acabam recorrendo quando se sente muita fome, você acaba recorrendo ao amido, porque é a opção alimentar que sacia de imediato, né? Então, e aí você entra naquele ciclo vicioso do carboidrato, né? Quanto pior se come, pior se quer comer, e aí acabou. E aí não tem fim, né? Então, assim, se eu ajustar a dieta, essa fome biológica ela vai diminuir, você vai ficar mais seletivo frente às opções mais saudáveis, e aí você consegue seguir melhor a dieta, ainda que você tenha ansiedade e vontade de comer determinados alimentos. Mas não estando com aquela fome, você fica bem mais seletivo e isso te favorece demais no emagrecimento. Então a gente tem que corrigir a dieta qualitativamente falando, corrigir o tipo de carboidrato e o tempo certinho, para que você consiga aderir melhor e fique mais confortável com a dieta, tá? Sem sofrer tanto com a tal fome aí, que tantas pessoas alegam, né? Tá bom? Medicamentos, né? Bom, muitos medicamentos são aplicáveis, são indicados, né? Tem, em geral, pacientes que têm o IMC acima, maior ou igual de 35 quilogramas por metro quadrado e que tem comorbidades associadas, tem indicação pelo FDA, né? Federação de Drogas, uma federação internacional de drogas, para consumir medicamentos. Mas isso deve ser avaliado por um médico, né? E por um bom médico, e deve ser corretamente avaliada, né? A necessidade real de tomar. Agora, o medicamento, independente da indicação terapêutica, se o paciente tem pré-diabetes ou se ele tem obesidade grau 2 com comorbidades, ou até mesmo obesidade mórbida com ou sem comorbidades, né? Ou até mesmo um paciente que contém resistência periférica à insulina, que é considerado um paciente pré-diabético, ou aquele paciente que é portador da síndrome metabólica, né? Cuja característica principal é uma circunferência da cintura além do permitido, né? Em mulheres além de 80/88, em homens além de 102/105 centímetros, associada à resistência à insulina, muitas vezes avaliado pelo índice Roma, no exame bioquímico, né, exame laboratorial que você faz em jejum no laboratório, e aí cabe uma avaliação médica. Esses pacientes muitas vezes têm sim indicação de medicamento, o medicamento tem sua validade, mas são sempre paliativos, né? Eles vão auxiliar metabolicamente o emagrecimento, muitas vezes, mas eu sempre reforço a necessidade de você estar em acompanhamento nutricional, tá bom? Por quê? Porque o medicamento, ele pode ser um gatilho para alavancar uma perda de peso, alavancar um resultado necessário para te manter motivado na dieta, mas o que vai fazer com que, o que vai promover o emagrecimento em si é a dieta ou exercício físico, a dieta e exercício, os dois juntos, tá?
Porque o medicamento ele não vai resolver o problema, ele só é um paliativo, ele vai te auxiliar a emagrecer, mas ele não deve ser o único responsável, você não deve delegar ao medicamento a responsabilidade única do emagrecimento. Exemplo, tem pacientes que têm resistência periférica à insulina, são diagnosticados como pré-diabéticos e tem uma dificuldade inicial de emagrecimento porque ele já tem hiperinsulinemia. Então, a insulina é o hormônio anabólico, né, que faz a lipogênese. Então, se eu tenho hiperinsulinemia em jejum, ou seja, sem comer nada, imagina a insulina pós-prandial, ou seja, imagina a insulina depois que eu termino de comer, né, de consumir a refeição, especialmente se a refeição tiver carboidrato. Lembrando que o excesso de proteína também promove glicação, ou seja, promove o aumento da insulina, promove lipogênese. Então, excesso de proteína também pode prejudicar o emagrecimento ou pode engordar, inclusive, tá? Mas assim, então, tem que verificar isso aí, a condição metabólica da pessoa, especialmente se ela alega dificuldades para emagrecer frente à prática de uma dieta ali, né? Então, o medicamento muitas vezes é indicado, mas o que a gente vê é um uso indiscriminado de medicamentos para pessoas que não têm indicação clínica de medicamentos para emagrecer, usufruindo à torta e à direita. E o pior, não modificam o seu estilo de vida e aquilo vira, inclusive, um gatilho para ganhar mais peso ainda, né? Porque muitos medicamentos desses são anorexígenos, então eles deixam o paciente mais irritado, estimulam, né, o sistema nervoso, deixa os pacientes, podem inclusive gerar um quadro depressivo ou melancólico, ou até mesmo serem gatilhos, né, para instaurar um quadro de depressão. E aí eles inibem, né, anfetaminas, né, sibutramina inibe o apetite, inibidora de apetite, ou diminui muito o apetite, a pessoa não come, nem saudável, nem não come. E aí tem até episódios de hipoglicemia por inanição, né, de calorias. E aí quando conseguem comer, comem aquilo que não deveria, né. Então aí não adianta nada, porque então logo elas param, interrompem o consumo desse anorexígeno, desse medicamento. Vem aquela fome de rebote e, portanto, ganho de peso de rebote. Muitos ganham muito mais peso, inclusive, do que tinham antes. E isso fica complicado. Então, não tem jeito. O emagrecimento efetivo, o emagrecimento eficaz e sustentável é aquele emagrecimento que há uma mudança efetiva no estilo de vida da pessoa. Então, o medicamento é para quem tem indicação clínica, médica, né? E tem que ser bem utilizado, tá? Ou seja, sempre com a nutrição, com o exercício físico. O medicamento, ele pode auxiliar sim, né, na perda de peso, com certeza, para esses casos que eu mencionei, desde que o paciente sempre esteja inserido num processo de educação alimentar ou até mesmo de reeducação alimentar, tá? É muito importante deixar isso claro, por quê? Porque o uso de termogênicos também para emagrecer, eles causam dose dependência, então cada vez mais a pessoa fica dependente daquela cafeína anidra, daquele vasodilatador associado à creatina fosfato, enfim, dependente daquele complexo, né, daquele coquetel termogênico para emagrecer. E cada vez mais ela vai ter que aumentar a dose para manter aquela energia, né? A gente fala de energia vazia, que é aquela energia que de explosão, depois vem uma fadiga de rebote. Então, o ideal é aumentar a energia celular, o ideal é aumentar a sua disposição física por meio da alimentação. A alimentação faz essa modulação de aumento de energia e antifadiga e anticatabolismo e pró-definição, de modo que você fique bem com energia, com vigor, né, intestino funcionando bem, sem paliativos que vão minando, ao contrário, vão minando a sua energia celular e você vai ficando cada vez mais dependente. Tem alguns termogênicos que a gente indica e sugere que são bons, que não causam dose dependência. Um deles, por exemplo, é o Guaraná Cipó, que ele tem teobromina, ele tem 4,5 vezes mais
potência termogênica do que a própria cafeína anidra, o guaraná cipó, porque ele tem teobromina, mas ele não causa dose dependência porque ele tem teobromina, tá? Embora ele tenha um efeito termogênico até maior, então de repente ele pode ser utilizado. Os termogênicos naturais também, né? A canela, a pimenta também pode ser utilizado, tá bom? O gengibre, mas cuidado para não consumir em excesso, né? Tem que ser sempre assim, pouquinho e diluído durante o dia, né? Alguns chás também termogênicos são interessantes, né? Desde que consumidos com bastante controle, com bastante parcimônia, né? Nada muito em exagero. Porque os chás termogênicos, inclusive, eles são diuréticos e aí pode até gerar um quadro de desidratação. Eles não substituem a água, pelo contrário, eles são diuréticos, né? Eles são depletores de eletrólitos, eles desidratam, eles não hidratam. Então, cuidado para não substitua a água pelo chá. A água é insubstituível, tá bom? Chá é só um paliativo, digamos assim, termogênico, que é cheio de bioativos, cheio de fitoquímicos. Eu adoro chás, mas nada em excesso, né? Não vai tomar chá em litros, né? Você toma chá em xícaras, assim. E tenta ser entre as refeições. Evita consumir o chá logo após as grandes refeições, porque muitos chás, inclusive os termogênicos, são depletores de microminerais, tá bom? E aí você pode prejudicar a absorção de ferro, de cálcio ali, quando você, por exemplo, consome o chá logo após o almoço. Então tem que dar um tempo até que você tenha digerido aquilo ali e absorvido. Normalmente a gente orienta entre as refeições, assim, a partir de 2 horas depois das grandes refeições, né? Ou pelo menos 1h30 das grandes refeições e entre uma refeição e outra, tá bom? Certo. Que mais, gente? Assim, ainda sobre os medicamentos, sempre com prescrição de um médico, né? E aí, se possível for, sempre peça a opinião de 2 médicos para você confrontar as opiniões, já que é um assunto que a maioria das pessoas não tem familiaridade, desconhece, né? E é importante pedir uma segunda opinião quando se tem indicação medicamentosa para emagrecer, tá bom? E, além disso, vamos lá. Tem aqui um outro questionamento que é assim, a pessoa colocou que gosta de comer. O que eu faço? Aliás, várias pessoas, né? Que tem várias pessoas falaram disso aqui. É o seguinte, gostar de comer é diferente de comer compulsivamente, né? Quando você gosta de comer e você está enquadrado numa dieta que diminua a fome biológica, tal como eu mencionei no início dessa live, desse vídeo, você fica mais seletivo. Então, você gosta de comer, você fica mais seletivo. Você vai querer comer aquela refeição naquele lugar com aquela pessoa. Isso passa a ter um gosto até melhor, inclusive, né? Passa a ser mais palatável e tal. O grande erro é você trazer para o dia a dia aquilo que deve ser consumido, exemplo, 2 vezes por semana, tá? Qual é o erro? O erro é você trazer para o dia a dia as refeições que deveriam ser livres, ou as 2 refeições livres da semana. Esse é um erro no emagrecimento, né? Tá bom? Então, beber todo dia é um erro, comer doce todo dia não é saudável, né? Comer pizza todo dia não é saudável, mas podem ser consumidos, sim, dentro do equilíbrio que a gente comentou necessário para a promoção do emagrecimento efetivo, tá? Então, quando você tá num processo, você vai ficando mais seletivo. É difícil ver isso quando você come mal e come o que você quer sem controle, não tem filtro, né? Você não consegue ver isso com a clareza e com uma naturalidade que deveria, porque você está acostumado com outro padrão alimentar, né? Mas quando você já está inserido nessas estratégias alimentares corretas e cíclicas voltadas para o emagrecimento que eu tanto comento aqui, você naturalmente fica mais seletivo e esse gosto de comer, essa vontade de comer coisas diferentes, não tão triviais, não tão do dia a dia ou não tão saudáveis,
elas não ficam tão recorrentes e não ficam tão diárias, né? Você prefere, inclusive, deixá-las para situações especiais, as quais valham a pena consumi-las, tá bom? Então, depois a gente continua a falar sobre esses temas comuns e dúvidas comuns a todos para emagrecimento, tá bom? Eu encerro esse vídeo daqui. Tchau, tchau, pessoal, e até breve.